Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estamos aqui na posição tão polêmica do final do match aqui do Mundial, né? Aqui na primeira rodada entre Boris Spassky de brancas e Bobby Fischer aqui de negras, Estados Unidos contra a Rússia, Guerra Fria no xadrez no ano de 1972. E aqui então o Bobby Fischer capturou o peão de H2 do Spassky, o Spassky acaba de jogar G3 e a gente tem essa posição histórica aqui, né? Será que o Bobby Fischer fez a coisa certa? Será que ele teve a ideia certa? Ele acabou perdendo essa partida, né? Mas será que foi a execução dos lances seguintes que fizeram ele perder e a ideia estava correta? Bom, para tentar responder isso, eu usei aqui um algoritmo, um software pesado aqui, o Stockfish com redes neurais, né? E eu fiz alguns experimentos para tentar responder essa questão, né? Será que esse final ele realmente é vencedor para as brancas ou não, né? Aqui na partida, o Bobby Fischer seguiu aqui com H5 com ideia de jogar H4. A partida seguiu com Rei E2, H4, Rei F3 e aqui o bispo tá preso, né? Depois de Rei E7, Rei G2, veio H por G3, F por G3, Bispo por G3, o Bobby Fischer perde aí o Bispo por 2 peões, Rei por G3 e a gente teve a sequência, Rei D6, A4, Rei D5, Bispo A3, Rei E4, Bispo C5 atacando o peão, A6, B6 avançando e o jogo foi embora por mais alguns lances de maneira dramática e o Bobby Fischer acabou não salvando aí a partida e acabou perdendo esse final, jogou com muita luta ainda esse final e acabou perdendo, né? O que será que os computadores mais modernos de hoje em dia, calculando com mais de 30, 40 milhões aí de avaliações por segundo, falam sobre essa posição? Bom, vamos voltar aqui então, ao invés de H5, o lance recomendado aqui é Rei E7, a partida poderia seguir com Rei E2, com a mesma ideia de ir atrás do bispo. Aqui, pessoal, eu joguei então com redes neurais contra o Stockfish no nível máximo do chess.com, tá bom? Para ver o que acontece nesse caso, né? A partida aqui seguiu com, eu voltei, Rei D6 pelas redes neurais, B6 aqui pelo Stockfish, A por B6, Rei F3, Rei D5, Rei G2. O bispo tá preso mesmo, Bispo por G3, Rei por G3 e aqui Rei C4 seguiu. Bispo D2, F5 colocando os peões nas casas claras, Rei F4, Rei D3 atacando o Bispo, Bispo B4, Rei E2 pressionando o peão de F2, legal, né? Bispo C3 colocando pressão no peão de G, G6 protegendo e agora Rei G3 protegendo o peão de F2 e agora B5 e aqui o NNUE, né, o Stockfish com redes neurais conseguiu colocar todas as peças aqui em casas claras imunes ao bispo. A partida seguiu com Bispo F6, Rei em F1, interessante esse lance mantendo a pressão no peão de F2, Bispo E7, Rei E2, a ideia é o rei ficar realmente aqui rondando o peão de F, Bispo G5, Rei F1, Rei F3, Rei E1, Bispo H6, Rei F1, Bispo F4, Rei E1, o Stockfish não está achando um jeito de vencer aí com as brancas, Bispo G5, Rei F1, Rei G3, Rei E2, Bispo H6, Rei D1, F3, agora a gente tem um pouco de ação, né? Parou de repetir lance, Rei E2, E4, F por E4, F por E4, E5, paralisando o peão aqui numa casa clara, Rei G4, Rei F2, Bispo G7, Rei E3 pressionando o peão, Bispo por E5, Rei por E4, Bispo aqui em F6, H6, Bispo G7 atacando o peão, H5 cheque, Rei G5 e aqui B4 entregando esse peão, A por B4, Rei D5, Bispo em F8, B6, Bispo E7, Rei C4 e aqui Rei F4. Rafael, por que não está capturando aqui esse peão, né? Se capturar, o rei não pega nunca mais o peão de H. O peão pode disparar, o bispo teria que ser desviado aí para pegar esse peão. E aí as pretas capturam o peão restante aqui das brancas e vai para o empate, né? Rei e peão contra rei e bispo vai empatar. Então a partida aqui seguiu com Rei F4, H4 avançando com o peão Rei G4, G5, mais uma vez com a mesma ideia. Aqui Bispo D6, B5, parando aqui o peão numa casa escura, escravizando aqui o bispo na defesa. E a gente tem uma posição aqui claramente empatada, né? Por quê?
Aqui as negras vão ficar simplesmente circulando aqui esse peão, o bispo está escravo, o rei não pode capturar o peão senão o outro avança, vai desviar o bispo e cai o peão de casa escura, então aqui ninguém progride, né? Aqui seguimos aqui por mais alguns lances, né? O Stockfish foi deixando avançar aqui, criou uma emoçãozinha, mas aqui é empatadaço, né? Aqui não adianta, aqui a melhor máquina do mundo, se existisse de outro planeta com nanotecnologia ou qualquer outra coisa, esse final é empatado. Esse aqui não tem como, não é tão complexo assim que aqui já dá para saber e explicar o porquê que é empatado, né? Então aqui realmente seguiria dessa forma e com empate, tá? Rafael, então você está querendo dizer que aquele final do Bobby Fischer, se ele tivesse jogado com rei E7, seguido uma sequência aí parecida, então o Bobby Fischer fez a coisa certa, bispo por H2, né? E o bispo dele está preso aqui, mas na verdade se ele desse sequência, então ele poderia então ter empatado essa partida. Bom, para tentar responder, essa foi a primeira conclusão que a gente pode chegar, né? Mas aí a gente pensa, o próximo raciocínio é o seguinte, não, mas aqui eu joguei um redes neurais contra o Stockfish, que não usa redes neurais, né? E aí empatou. Então vamos ver o que aconteceria, redes neurais contra redes neurais. Então aqui rei E7, aqui o Stockfish seguiu com rei E2, redes neurais seguem aqui com A4, tá? Então daqui para frente redes neurais contra redes neurais, eu vou passar aqui mais alguns lances. Interessante essa questão aqui de jogar com F5 entregando os peões, na verdade, para desviar a defesa aqui do peão. A partida aqui seguiu com rei F3, na verdade, né? Aqui se tivesse capturado qualquer um desses peões, se tivesse capturado aqui em F5, por exemplo, seguiria aqui com bispo G1, se jogasse aqui com F3, provavelmente bispo em F2, G4, bispo G3 poderia seguir dessa forma, o bispo tá livre, né? Aí o bispo tá solto, provavelmente uma posição bem empatada mesmo. Então F5 cheque tem essa ideia, né, de tentar liberar o bispo. Aqui seguiu com rei F3, não permitindo. Seguimos com E4 cheque, colocando aí o peão na casa clara. Rei G2, o bispo tá morto mesmo. Bispo por G3, F por G3. E aqui eu vou passar os lances de uma maneira rápida, como é que seguiu na partida. Mas a ideia aqui realmente da posição é ficar mantendo o bispo fora da casa de F6. Então o rei vai ficar circulando aí a casa de F6. Mantendo uma ameaça aqui, se o rei das brancas tentar avançar aqui para outra ala, vai tentar avançar peão. Vamos ver se isso daí dá certo, né? Então foi seguindo aqui dessa forma. Ok, e aí passamos aí mais alguns lances e a gente teve uma continuação interessante aqui, eu quero comentar, né? O peão avança, o bispo tenta segurar a casa de promoção, o peão avança mais uma vez e agora peão cheque, desviando o primeiro defensor de F4, rei por H4, agora peão promovendo para dama, desviando o segundo defensor de F4. E aqui, pessoal, se você colocar no Stockfish ou nas redes neurais, em qualquer computador, eles vão dar essa avaliação como ganho aqui para as brancas, tá? Então, dessa forma que seguiu, só que esse final é empatado. Olha os plot twists aí, né? Aqui o ser humano consegue avaliar melhor do que a máquina, melhor do que redes neurais, melhor do que qualquer máquina. Esse final é empatado. Por que, Rafael, que você está falando isso? Como você ousa desafiar o oráculo, o redes neurais aí, o Stockfish NNW que calcula 30 milhões? Como você ousa? Você não calcula nenhuma por segundo que eu sei. Tudo bem, é verdade, mas aqui eu posso dizer que realmente é empatado porque tem uma ideia de afogamento aqui bastante interessante. Os peões estão em casas claras, o rei das negras está na frente, né? Tá impedindo aqui o rei branco de chegar nesses peões primeiro. E aqui a gente tem o tema de afogamento, o rei pode simplesmente se enclausurar aqui em A8 e B8 e a gente vai ter um empate, né? Um empate por afogamento. Então, apesar aí das engines, pode colocar na sua casa aí, faz o teste, coloca numa engine essa posição. Ela vai dar completamente ganha para as brancas, mas é completamente empatado. Aqui eu vou colocar como é que eles continuaram jogando aqui, a redes neurais contra redes neurais, né? Mas a ideia é essa, o rei fica lá e não dá para as brancas progredirem, porque o rei se esconde depois lá, se fecha na concha ali, e aí não tem jeito, né? Ali vai para o empate. Então aqui eles ficaram jogando aqui por mais um monte de lance, em algum momento o Stockfish desiste, aí entrega o bispo e fica numa posição mesmo empatada, né? Então, Rafael... Então, legal, chegamos à conclusão de que é realmente o final empatado. Não, também não. Desculpa, pessoal, outro plot twist. Agora a gente vai precisar descobrir aonde que as redes neurais falharam. E aí a gente precisa da análise do ser humano mesmo. Rafael, que ousadia!
Tá, mas faz parte, é verdade isso que eu tô falando, né? O ser humano ele é capaz mesmo de compreender as posições finais e tudo mais melhor do que máquinas mesmo, é verdade. A gente viu que o ponto todo é que as brancas não podem jogar o lance A5, esse foi o problema das redes neurais. Elas não viram que depois vai acabar caindo numa situação aí de empate, né? Então a avaliação não consegue enxergar isso. Então o problema dessa análise está exatamente nessa posição que as brancas jogam A5. As brancas não podem jogar A5 nunca nessa posição. Inclusive na partida do Spassky contra o Fischer, o Spassky não joga A5, ele sabe disso. Então aqui eu tive que fazer uma interferência humana e fazer rei F2 ao invés do lance A5 e continuar aqui a análise. E várias vezes o computador manda fazer A5, aí eu fui não fazendo e fui escolhendo a segunda opção para mostrar aqui que realmente as brancas ganham esse final, né? Então aqui a gente vai vendo mais uma vez. E aqui o segredo todo é as brancas nunca jogarem A5, aí as brancas ganham, tá bom? Então vamos ver aqui mais um pouco, né? Mais alguns lances, aqui o rei tentando capturar esse peão, agora o bispo protege, esse é o lance todo, né? As brancas são tentadas a jogarem alguma coisa assim, não pode, aqui vai empatar, então tem que jogar realmente bispo em D8, o rei tenta proteger e aí não dá mais, né? Aí a posição cai. O segredo é as brancas nunca jogar, mais uma vez, né? Aqui percebam que o rei ameaçou capturar o peão, não jogar A5, é o bispo aqui, e aí eu vou mostrar por quê, né? Aqui deixa cair esse peão assim mesmo, e aí o rei fecha, outro rei, e a gente vai criar uma situação aí de zug-zwang praticamente, ó. O rei vem para proteger, agora o bispo aqui segurando o peão, né? O rei aqui se sair tá caindo em B7, então a única coisa que resta é tentar avançar agora o peão, mas o bispo segura o avanço, né? E aí depois de mais alguns lances as brancas estão completamente ganhas, ou seja, concluindo, até hoje o que se sabe é que realmente aquele final aqui, essa posição aqui, né, a clássica posição aqui de Bobby Fischer e Spassky, que realmente as brancas estão ganhas nessa posição, né? Isso a gente usando tecnologia, né? Usando a melhor tecnologia que a gente tem hoje em dia, mas não teve jeito, a gente teve que usar mesmo a capacidade humana para mostrar que essa posição ela é vitoriosa para as brancas, porque computador ainda assim empataria de brancas, um final ganho aí para as brancas. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!